No futebol, existem clubes de níveis completamente diferentes, e cada um deles pode tanto vencer como perder, e se para alguns isso é algo comum, para outros é um golpe duro. Mas o que pode ser pior para um clube de elite do que uma derrota humilhante diante de 1 milhão de espectadores? Tais vergonhas ainda serão lembradas por muito tempo. Na história de cada grande clube, houve um dia que os jogadores, treinadores e torcedores querem esquecer, e neste vídeo, você verá os 10 jogos mais memoráveis das melhores equipes do mundo. Mas o ranking não será baseado apenas nos números finais no placar. A condição mais importante é a situação em que ocorreu este ou aquele evento. Galera, se vocês discordarem da opinião sobre a posição, peço que expressem isso de forma construtiva nos comentários. E se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like, comentando também sobre um jogo do seu time que te marcou bastante. Vamos lá! Se na primavera de 2012 o Real Madrid sentiu o amargor da decepção, uma derrota devastadora, depois de 5 anos ele próprio desempenhou o papel de ofensor, embora inicialmente não houvesse pressupostos para a derrota do Bayern de Munique. Apenas Guardiola tinha acabado de chegar à equipe, sobre quem havia grandes esperanças de defender o título da Champions após a saída de Jupp Heynckes. O Bayern começou o torneio com sucesso e avançou como líder do grupo, sofrendo apenas uma derrota na última rodada. Nas oitavas, eles eliminaram o Arsenal com facilidade e depois enfrentaram o Real Madrid, que há 12 anos não conquistava o título de campeão e também tinha um novo treinador, Carlo Ancelotti. Muitos davam vantagem à equipe alemã, e até mesmo o primeiro encontro não mudou a opinião da maioria. Em casa, os madrilenhos venceram por um placar de 1-0. Todos estavam na expectativa de como o Bayern de Munique destruiria o Real Madrid em seu próprio estádio. Na Allianz Arena, os bávaros tentaram assumir a iniciativa imediatamente, mas, em troca, começaram a sofrer gol atrás de gol de forma inesperada. Cada jogada parada era fechada por Sérgio Ramos. Aos 34 minutos, os merengues marcaram 3 vezes no gol de Manuel Neuer. No final da partida, fizeram o 4º gol. Choque. Talvez essa seja a palavra que melhor descreve o que aconteceu naquela noite na Allianz Arena. Ninguém, talvez, lembrará imediatamente da última vez em que os bávaros foram tão derrotados de forma tão simples em casa. A tática de Pep Guardiola foi um fracasso, e foi então que os torcedores do Bayern começaram a ter a ideia de que ele não era o treinador mais adequado para a equipe deles. É claro que esse jogo não poderia deixar de estar nesta lista, a famosa final da Champions League de 1994, que até hoje é a final mais inexplicável e enigmática da história do principal torneio europeu. Nos anos 90, os azulgrenais viviam uma era de ouro sob a liderança de Johan Cruyff. Parecia que o Barcelona tinha uma vantagem incontestável no ataque com os futuros heróis da Copa do Mundo de 1994, o búlgaro Hristo Stoichkov e o brasileiro Romário. Sim, o Milan não pode ser considerado uma equipe fraca, mas em comparação com os catalães, os italianos eram claramente azarões. Por isso, foi ainda mais surpreendente observar os eventos que se desenrolaram no Estádio Olímpico de Atenas. Aos 60 minutos, tudo acabou para o Barcelona. Em cada um dos tempos, o Milan marcou, estabelecendo o placar de 4-0 no final do jogo. O resultado final parecia uma piada absurda, mas tudo aconteceu de fato. Fábio Capello, mostrando ao mundo que os rótulos de uma equipe defensiva eram falsos. Os milanistas venceram praticamente todos os duelos individuais e não permitiram que nada fosse criado em direção ao seu gol. E isso aconteceu mesmo sem os 2 principais zagueiros centrais. Nos 14 anos seguintes, o Barcelona não chegou mais a uma final da Champions. Agosto de 2011 certamente ficou marcado pelo placar mais imprevisível de todos os possíveis. Naquele dia, o United infligiu a maior derrota ao Arsenal desde 1896, um jogo louco em Old Trafford, que será lembrado pela equipe de Arsene Wenger muitas vezes. Não se pode dizer que, em termos de elenco, os Gunners eram significativamente mais fracos que o Manchester United, mas, sem dúvida, os visitantes ficaram enfraquecidos sem seus líderes. Para os fãs dos Diabos Vermelhos, aquela noite parecia um conto de fadas, porque tudo era mágico, desde o gol de Welbeck até De Gea que defendeu o pênalti de Van Persie. O jogo se tornou um pesadelo para um pressionado Arsene Wenger. No primeiro tempo, 3 gols tornaram o placar avassalador. A equipe de Ferguson liderava por 6-2, quando Carl Jenkinson foi expulso e Rooney marcou seu 3º gol de pênalti. Ainda havia tempo para Young marcar o 8º gol nas redes do Arsenal e enviar Wenger, que começou a entrar em pânico, em busca de reforços no mercado de transferências. Fim do jogo, 8-2. Mas o United não comemorou por muito tempo. Após vencer os 2 jogos seguintes no campeonato, eles próprios sofreram uma derrota devastadora em casa para os vizinhos e o City, que você também verá nesta compilação. Após o jogo, o Arsenal anunciou que permitiria a entrada gratuita de todos os seus torcedores na próxima partida como visitantes, aqueles que estiveram presentes no jogo em Manchester,
Os Gunners terminaram em terceiro lugar exatamente por causa desse jogo. No jogo de despedida de Steven Gerrard, o Liverpool visitou o Stoke City. Era a 30ª rodada da Premier League e o Liverpool estava em quinto lugar na tabela, ou seja, uma classificação tranquila para a Liga Europa. A equipe de Rodgers precisava vencer, pois com a vitória de seus dois perseguidores, o Swansea poderia cair para o sétimo lugar e teria que jogar a fase de qualificação para a Liga Europa. O Stoke City chegou à 30ª rodada já com o nono lugar assegurado na tabela e já deveria estar se preparando para as férias. Mas nem tudo correu conforme o planejado. O treinador Goncharov escalou um time de combate em vez dos jovens jogadores. Os 20 minutos foram decisivos na partida. Foi nesse momento que Stoke nocauteou o Liverpool. Todas as esperanças de um final positivo para a temporada foram aniquiladas no gramado do Britannia Stadium. E então jogaram por prazer. Após o segundo gol, a câmera captou Brendan Rodgers. Em seu rosto se podia ver a incompreensão do que estava acontecendo. Nem ele, nem seus jogadores, nem o próprio Steven Gerrard esperavam que tudo fosse se desenrolar assim. E a situação só piorou. O terceiro, o quarto e o quinto gol do Stoke foram marcados, sendo a primeira vez que o Stoke marcava 5 gols na Premier League. Antes do intervalo, o Liverpool diminuiu o placar. Steven Gerrard marcou seu último gol na temporada pelo Liverpool. No final da partida, o ex-jogador dos Reds, Peter Crouch, marcou o sexto gol nas redes do Liverpool. O Liverpool terminou em sexto lugar apenas graças à derrota do Southampton. O Manchester City deve ser agradecido, se não, na próxima temporada, o Liverpool poderia ter passado longe da Europa League. Acredito que todos os amantes do futebol inglês se lembrem dessa temporada da Premier League. As emoções vividas na última rodada chocaram muitos, mas uma reviravolta tão louca era impensável. Se o United não tivesse perdido o jogo em Old Trafford no início da temporada, a equipe de Ferguson certamente não teria vacilado em seu caminho. No entanto, olhando especificamente para os números, foi exatamente essa derrota que impediu os Diabos Vermelhos de conquistar o campeonato. A vitória sobre o Arsenal em 2 rodadas anteriores já estava ofuscada por este jogo. Na 9ª rodada, o Manchester United recebeu seu maior rival, o Manchester City. O primeiro tempo não indicava que o jogo terminaria com uma goleada para uma das equipes. O placar foi aberto aos 22 minutos, com o Mario Balotelli como autor do gol. Todos os principais eventos ocorreram no segundo tempo. Primeiro, aos 47 minutos, o defensor Johnny Evans foi expulso. Aos 60 minutos, Balotelli marcou seu segundo gol. É claro, a comemoração ficou na memória de todos. O italiano mostrou uma camiseta com a inscrição Why Always Me. Aos 69 minutos, Agüero marcou o terceiro gol para o Manchester City. O Manchester United conseguiu diminuir a diferença no placar. Aos 81 minutos, Fletcher marcou um gol. Em 4 minutos, o Manchester City marcou 3 gols sem resposta no gol de De Gea, estabelecendo assim o placar final de 6-1. O placar final igualou o recorde do derby da cidade estabelecido em Old Trafford em 1926, quando os Citizens venceram pelo mesmo placar. Mas no final da temporada, algo aconteceu que será lembrado por qualquer parte de Manchester por muito tempo. Agora vou explicar por que esse jogo está exatamente no meio do ranking. Para o Barcelona, a partida já estava perdida desde o início. Restava apenas descobrir qual seria o resultado. O jogo foi disputado de acordo com o regulamento habitual da Champions, em uma única partida em campo neutro. Naquela época, o Barça já havia perdido a vantagem e acabou perdendo a batalha para o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Era evidente que o clube estava em um estado terrível. O presidente odiado por todos, Josep Bartomeu, havia destruído seu legado e entrado em conflito com as estrelas do clube, além do treinador, que nem mesmo conseguia definir uma tática antes da partida, e a escolha de Kike foi uma formação defensiva, 4-4-2, com Messi e Suárez na frente. Com isso, o Barcelona entregou a bola para o Bayern e pagou o preço por isso. Os catalães entraram em campo como os azarões selvagens. Logo aos 4 minutos, Thomas Müller marcou o primeiro gol, mas 3 minutos depois o Barça empatou após esse gol. Os catalães conquistaram a vantagem quando Messi acertou a trave. Ninguém poderia imaginar o que esperava o Barcelona nos próximos 10 minutos. 3 gols sem resposta no primeiro tempo mostraram o placar de 4-1 no placar, devido à pressão incrível dos jogadores do Bayern. Ter Stegen não conseguia passar a bola para seus companheiros e cometeu mais erros do que em toda a temporada. Aos 57 minutos, Suárez marcou um gol e parecia que ainda havia esperança, mas a incrível jogada de Alphonso Davies pela lateral acabou com as esperanças, marcando o 5º gol do Bayern. No final do jogo, Setien fez uma substituição desesperada, trazendo Ansu Fati no lugar de Busquets, e o Bayern adicionou mais 3 gols contra um adversário aberto. Foi uma humilhação final para os azulgrenais, com Felipe Coutinho marcando 2 gols, brasileiro que o Barcelona se livrou, emprestando ao Bayern.
Os catalães nunca haviam sofrido 5 gols em um único jogo na elite das competições europeias, e aqui foram 8. Gerard Piqué disse depois do jogo que o clube atingiu o fundo do poço e precisava de mudanças, e foi isso que aconteceu. O Barcelona se livrou do peso morto, promoveu jogadores jovens e nomeou um novo treinador, estando pronto para embarcar em uma nova história do clube. Sob o comando de Pep Guardiola, os jogadores demonstraram um futebol leve, bonito e combinativo e literalmente destruíram muitos de seus oponentes. Em resposta a isso, Florentino Pérez convidou um treinador que conhece bem a maneira de derrotar o Barcelona de Guardiola, José Mourinho, que, liderando a Inter de Milão, conseguiu eliminar o Barça nas semifinais da Liga dos Campeões de 2009 a 2010 com um estilo ultradefensivo e contra-ataques. Na temporada de 2010 a 2011, o português assumiu a missão de interromper o domínio do Barcelona na Espanha. Antes da partida da 12ª rodada, o Barcelona tinha 31 pontos e o Real Madrid, líder do campeonato, tinha 32 pontos. O jogo começou imediatamente com domínio do Barcelona. Primeiro, Marcelo dormiu em um passe de Iniesta para a Xavi. Em seguida, em parceria com Ramos, ele vacilou na combinação entre Villa e Pedro. Enquanto isso, o placar já era 2-0 e apenas 18 minutos haviam sido jogados. Cristiano Ronaldo estava se esforçando ao máximo para carregar todo o time do Real Madrid, mas sua ação mais notável foi um empurrão no peito de Guardiola quando ele se recusou a passar a bola para ele. Aos 2 minutos e 3 segundos do segundo tempo, David Villa marcou seu segundo gol. Ramos perdeu a paciência e cometeu uma falta maliciosa em Messi. Uma briga intensa começou em campo e aos 90 minutos, Jeffrey crava o último prego no caixão com o placar de 5-0. A revanche de Guardiola foi um sucesso estrondoso. No final da temporada, o Barcelona conquistou o título da La Liga superando o Real Madrid por 4 pontos. E o terceiro lugar desta seleção é ocupado pelo jogo da 31ª rodada da Premier League, no qual se enfrentaram duas equipes de Londres. E esse jogo não está em terceiro lugar por acaso. No momento da partida, 4 clubes tinham chances reais de se tornarem campeões. O Manchester City tinha 67 pontos, o Chelsea 66, o Liverpool 65 e o Arsenal 63. Este jogo tinha um valor imenso no caminho para o título. Teoricamente, se o Arsenal vencesse, eles poderiam subir para o segundo lugar, já que o perseguidor mais próximo, o Liverpool, também estava enfrentando um jogo relativamente fácil contra o Manchester United. Os torcedores do Arsenal tinham esperanças de vitória, mas não poderiam imaginar que, nos primeiros 20 minutos da partida, seus sonhos seriam arruinados pelo que estava acontecendo em campo. O placar foi aberto pelo camaronês Samuel Eto'o. 2 minutos depois, Surly ampliou a vantagem. E o fim de tudo para os Gunners chegou definitivamente. Aos 15 minutos, Hazard chutou com precisão na trave distante, mas Oxlade Chamberlain, como um goleiro substituto, desviou a bola com a mão e a levou para escanteio. Em vez do escanteio, é claro, foi marcado um pênalti, mas, por engano, André Marriner expulsou Gibbs em vez de Chamberlain. Evidentemente, foi um erro. Foi o meio-campista belga que bateu o pênalti. E o placar já se tornou uma goleada. O treinador francês conseguiu reorganizar a defesa no intervalo e ela parecia mais organizada. Mas, mesmo assim, no final do primeiro tempo, Oscar marcou mais um gol. No segundo tempo, o brasileiro completou seu segundo gol. Mais um gol foi adicionado à conta de Salah, que saiu do banco. Isso aconteceu em um intervalo de 5 minutos, dos 66 ao 71. A diferença de 7 pontos separou os visitantes do Chelsea na primeira derrota cara a cara e no 10º jogo de Arsène Wenger no comando do Arsenal. Mesmo se eles conseguissem em média um pacote de pontos por rodada, parecia que os Gunners estavam condenados a mais uma temporada sem uma luta real pelo título no final. O Barcelona começou as oitavas de final da Champions com uma desanimadora derrota por 4-0 contra o PSG. Para avançar às quartas de final após uma derrota tão grande, os catalães precisariam de um feito histórico. Ninguém jamais havia se recuperado na Champions com uma diferença de placar tão grande. Além disso, Luís Henrique anunciou que deixaria o cargo de treinador do Barcelona no final da temporada. Era necessário manter a calma e tentar não sofrer um gol rápido para o plano não falhar. Aos 3 minutos, Luís Suárez colocou o Barcelona à frente. Pouco antes do intervalo, os anfitriões marcaram novamente, com Kurzawa marcando um gol contra. O gol de Messi logo após o intervalo motivou ainda mais os donos da casa. Os visitantes estavam nervosos e se defendiam profundamente, mas isso não impediu a equipe de Unai Emery de marcar aos 62 minutos. Edinson Cavani marcou o gol crucial fora de casa. Agora, o Barcelona precisava de 3 gols, mas poderia ter sido pior. Marc-André ter Stegen conseguiu defender o chute de Cavani. Alguns minutos depois, aos 88 minutos, parecia que os parisienses avançariam para a próxima fase, mas então aconteceu o milagre catalão. Neymar fez uma bela cobrança de falta e marcou seu primeiro gol, no início do tempo adicionado. Ele converteu uma penalidade, aos 95 minutos, fez um passe para Roberto,
que mandou a bola decisiva para o gol de Kevin Trapp. Os parisienses ficaram para trás, enquanto os azul-grená, contra todas as previsões, avançaram para as quartas de final. Em primeiro lugar, está o jogo mais decepcionante na história dos catalães, após a vitória do Barcelona no primeiro jogo da semifinal por 3-0. A maioria dos analistas de futebol e torcedores inclinava-se a acreditar que o lugar na final estava praticamente garantido para os catalães. O Liverpool precisava não apenas marcar 3 gols no jogo de volta, mas também manter o placar em branco, o que parecia improvável diante do ataque estelar do Barça. Naquela ocasião, o Liverpool entrou em campo sem seus atacantes estrelas, Salah e Firmino, e parecia que, após a decepcionante partida do ano passado contra a Roma, os catalães haviam aprendido com todos os seus erros e estavam prontos para segurar o placar com tranquilidade. No entanto, o Liverpool, com o apoio apaixonado dos torcedores, mostrou um futebol excepcional em seu estádio, Anfield, e fez o que parecia impossível, marcando 4 gols sem reação contra os catalães. Origi colocou o Liverpool à frente aos 7 minutos. O placar mínimo foi mantido até o intervalo, e no início do segundo tempo, aos 50 e 56 minutos, o substituto Jorginho Wijnaldum marcou 2 gols contra os visitantes. O resultado intermediário permitia ao Liverpool levar o jogo para a prorrogação. No entanto, aos 79 minutos, Origi acertou novamente o gol da equipe catalã. O quarto gol do Liverpool foi bizarro. Os donos da casa executaram um escanteio de forma inesperada para o adversário, e essa manobra rápida trouxe sucesso ao clube inglês. O placar final foi 4-0, com um placar agregado de 4-3. Após o apito final, algo inimaginável aconteceu no estádio, e todos que estavam presentes no jogo entenderam que testemunharam um evento histórico de futebol inesquecível. Novamente, uma derrota humilhante para o Barcelona com vantagem e novamente, uma grande reviravolta do Liverpool. Chegamos ao fim do vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Comentem qual dessas partidas foi a mais marcante para vocês e não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. É isso e fui!